18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E mais uma vez estamos aqui com você levando a informação, a notícia até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, dia 23 de junho de 2020. Eu estou aqui nos estúdios com o Ari, com a Karime Leão e também com o Cid Soares. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certo? E com você aí do outro lado, né, Karime? Tudo lindo, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix Manaus pela 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite especial pra galera do Mano. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, tudo certinho? Tudo certo, Cid. Ótimo, você aqui pertinho da pois gente. Estou desacostumado, né, do Cid aqui do ladinho, né? Agora eu tô mais feliz. Tá mais feliz? Sem dúvida alguma. Tô me ouvindo. Bacana, Tô me vendo, hein? Tô me vendo. Olha aí, olha só, pessoal, a vacina, né, de Oxford contra a Covid-19 começa a ser testada no Brasil. Isso é bacana, né, Karime? Eu vim de 100,7, começando pelo estado de São Paulo, lá em Sampa. O teste da vacina lá vai começar, começaram já na realidade na última sexta-feira, dia 19, e estamos seguindo aí, né? Hoje estão testando, então, quer dizer, a coisa está realmente acontecendo, não é isso, Karime Leão? Exatamente. Essa vacina é aquela que nós já falamos aqui nos 18 horas, que tem a participação de uma brasileira na equipe que coordena, né, essa vacina lá na Inglaterra, lá em Oxford. Muito legal, né? Bacana. Bom, essa é a primeira fase da pesquisa. É a fase de triagem dos testes sorológicos dos voluntários. As aplicações da vacina mesmo em si devem começar entre esta terça-feira, ou seja, hoje e amanhã. E de acordo com as informações da Universidade de Oxford, pelo menos 5.000 profissionais da saúde vão participar das testagens lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e na região Nordeste. Esta vacina é uma das 141 candidatas cadastradas na Organização Mundial de Saúde e está entre as 13 que já estão em fase clínica de testes em humanos no mundo todo. Uma pergunta, Cidão, vocês seriam cobaias, por exemplo? Não, vamos testar essa vacina na Karime Leão. Não, em mim não dá. Nossa, em mim não dá, eu tenho muito efeito colateral, não consigo, olha, não consigo nem puxar, eu não consigo nem puxar de alho, gente. Não vai Se você me perguntasse a receita isso, do chá de alho, passei muito mal, não posso. Se me perguntasse isso há uns 15, 20 anos atrás, eu iria rindo. Hoje não, gordinho do jeito que eu tô, irmão. Não tem saúde pra essas coisas, não. Não tenho saúde pra isso, não. Também não, infelizmente, mas... Só tenho saúde pra ouvir na rádio mesmo. Agora, mas é claro que são... eu vou na boa. Voluntário. Super-homem. Ô, Chapolin Colorado. Tudo bem, mas é lógico, né, que a gente aqui agradece demais essas pessoas, esses voluntários que estão colocando a própria vida em risco, gente. Afinal de contas, são voluntários pra vocês, viu? para teste, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito errado. Tomara que dê muito certo. Exato. Agora, são pessoas valorosas, dignas de muito obrigada, dignas de muitas honrarias. No meu ver, né? Pessoas que, poxa, vão correr o risco deve rolar um pagamento também, né? Deve ter uma merreca, né? Mas mesmo depende do valor. Quanto vale a possibilidade de você ter uma doença dessa que pode te matar em 4 dias, imagina. Mesmo assim é valoroso. Valoroso. E é claro, um salve pra galera da ciência, né? Para todos os médicos, infectologistas. Que hoje, quem está aí, né, na linha de frente e correndo atrás para produzir essas vacinas no mundo inteiro. Bem lembrado, Karime, uma profissão que está super valorizada hoje, talvez até mais que jogador de futebol, são os cientistas. Deveria, né? Mas eu acho que hoje a gente reconhece o valor de um cientista nessa geração nossa agora e na geração que está aí. Bom, são 6 horas e 4 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, só pra você. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje, hein? Finalmente a Justiça do Amazonas atendeu o clamor popular para que a CPI da pandemia
Pandemia, né, continuasse seus trabalhos investigando as denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde aqui do estado do Amazonas. O desembargador Ari Jorge Moutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas, manteve a CPI da pandemia em sua forma original, como havia sido constituída na Assembleia Legislativa do Amazonas. O magistrado, em sua decisão, aceitou a tese de que sua formação ocorreu com base em regras do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Pois é, Carlão, o desembargador considerou que a formação da CPI é uma questão interna dos deputados, não cabendo intervenção do judiciário. Duas decisões anteriores haviam barrado a CPI, exigindo uma nova composição da comissão com mais integrantes da base governista. A atual composição tem o deputado delegado Péricles como presidente, Fausto Júnior como relator e os deputados Serafim Correia e Wilker Barreto e Dr. Gomes como membros titulares. O repórter Azaf Augusto tem mais detalhes sobre essa decisão que autoriza a CPI a retomar os trabalhos. Vamos conferir. O desembargador Ari Jorge Moutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas, decidiu manter os trabalhos da CPI da pandemia com seus atuais membros, como havia sido constituída pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto. A decisão tomada hoje atendeu a um recurso ingressado pelo presidente da CPI da pandemia, deputado Péricles. Com isso, o mandado de segurança impetrado pelo deputado Felipe Souza, do Patriotas, que antes havia recebido o parecer favorável do desembargador Ernesto Anselmo Xícharo, foi derrubado e a CPI continua composta pelos deputados delegado Péricles como presidente, Fausto Júnior como relator e o deputado Serafim Correia, Wilker Barreto e Dr. Gomes como membros titulares. O desembargador Jorge Moutinho considerou a tese de que a formação da CPI ocorreu com base nas regras do regimento interno da ALEAN e, portanto, é uma questão interna corporis, não cabendo intervenção do judiciário. Essa é a primeira vitória da CPI na Justiça, já que as duas decisões anteriores haviam barrado os trabalhos da comissão, que foi o assunto da sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Antes da informação ser divulgada, o Partido Progressista, que também ingressou com um mandado de segurança na Justiça contra a formação dos membros da CPI, comunicou por meio do seu líder, deputado Bellarmino Lins, que vai desistir da ação. O progressista desiste de continuar lide na Justiça e que a Justiça faça reparo para as outras lideranças, para os outros partidos que estão reclamando como progressista. A desistência se deu após a deputada Maiara afirmar que estava sendo atacado nas redes sociais e não queria mais participar da CPI. O vice-líder do partido, Álvaro Campelo, disse que também está sendo atacado e não quer mais brigar na justiça para entrar na CPI. Apesar das afirmações, a ação do partido continua tramitando na justiça. Eu não tenho mais interesse de participar da CPI enquanto membro titular, que eu agradeço muito essa indicação do Partido Progressistas, mas que, ao meu ver, agora, após ter iniciado o trabalho da CPI, eu abro mão, até mesmo em respeito aos colegas que já iniciaram esse trabalho, que têm feito e que eu acredito que o farão com ética e dentro da legalidade. Eu acho que paralisar realmente os trabalhos da CPI não é a melhor forma. Confiante, o deputado Fausto Júnior afirmou que não há motivos para a CPI parar. A CPI vai continuar. Assim que for resolvida essa questão judicial, ela vai continuar, sem dúvida. E eu tenho certeza que vai continuar desempenhando seu papel para que a gente possa esclarecer tudo que a população espera que seja esclarecido na saúde do estado do Amazonas. O presidente da comissão, o deputado delegado Péricles, ainda aguarda a decisão da segunda ação, a que foi impetrada pelos progressistas, para retornar aos trabalhos. Dessa forma, retornaremos os trabalhos da CPI, convocando os outros depoentes, inclusive ex-secretários, dando prosseguimento às investigações da gestão da saúde, não só atual como as anteriores, que deram causa a essa precariedade na saúde do nosso estado. Aproveito para agradecer toda a população do Amazonas que vem apoiando, aprovando os trabalhos da CPI e dizer que o nosso objetivo principal é dar início a um novo momento na saúde do Amazonas. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, começamos bem, né? Que notícia boa. Não só pela continuidade das investigações da CPI, que está fazendo um trabalho sério, independente, descobrindo aí esses escândalos da saúde, mas também para que a população possa saber quem de fato foi beneficiado
com esses esquemas criminosos da saúde, né? E que todos os responsáveis sejam identificados e os recursos desviados possam ser devolvidos aos cofres públicos. Exatamente, Cid. E a CPI vai poder mostrar para a população as irregularidades feitas na área da saúde. Aproveitar o decreto de calamidade pública que dispensa a obrigação de licitação para fazer a verdadeira farra com o dinheiro público sem se importar com a vida de milhares de amazonenses. Um exemplo é o fato do governo ter comprado apenas 28 ventiladores pulmonares que, além de comprar com preço superfaturado, não servem para o uso em pacientes graves internados em UTIs. Tudo para lucrar muito dinheiro às custas do quê? Às custas de vidas que foram perdidas. Bom, e escândalo, Karime Leão e ouvintes em 100,7 é o que não falta, com certeza, na Secretaria de Saúde do Estado. O presidente da CPI, delegado Péricles, denunciou que foram encontradas irregularidades nas 18 empresas que prestam serviços no hospital de campanha da Newton Lins. Uma delas, a Norte Serviços Médicos, que cuida da lavanderia do hospital, afirma que lavou 4 toneladas de roupas, quando o hospital tinha apenas quantos? 4 pacientes internados. É impossível, né? Não, tá certo. 1 tonelada para cada um, tá certo. É brincadeira isso, cara, olha. E foi para evitar que as irregularidades viessem à tona que os deputados da base do governo tentaram de todas as formas aí, apelando para o judiciário dissolver essa CPI. Agora, com essa decisão, o desembargador Ari Moutinho, né? A CPI vai retomar as investigações e não tenho nem dúvida, né? Que os novos escândalos aí vão ser descobertos. Mas essa decisão ainda pode ser derrubada pelo presidente do tribunal, ou seja, nada ainda é definitivo. 18 horas. Olha, o Detran Amazonas já liberou a consulta de datas de exames médicos e teóricos que estavam suspensos, né? Os candidatos que tiveram os exames teóricos suspensos por conta da pandemia da Covid-19 já podem consultar aí tranquilamente a nova data para a realização da prova, né? Direto no site do Detran. Interessante, hein, Karine? E as novas metodologias também foram adotadas para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e para o licenciamento de veículos, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os candidatos que tiveram os exames teóricos suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus já podem consultar a nova data para a realização da prova direto no site de serviços do Detran aqui do Amazonas. O retorno dos exames teóricos está marcado para o dia 6 de julho, no 4º ciclo do retorno das atividades não essenciais aqui no Amazonas, como explica o diretor-presidente do órgão, Rodrigo de Sá. Nosso atendimento está contingenciado, nós estamos operando com 40% da capacidade e, naturalmente, que as avaliações teóricas também iriam trilhar esse mesmo caminho de segurança. Nós reduzimos em 50% a capacidade dos alunos na sala de aula, de 26 para 13 alunos por hora. Então, aquele cidadão, cidadã que estava com prova de legislação marcada, entre no nosso portal, verifique a data e horário. Caso você possa vir na data automaticamente agendada, venha que você vai fazer sua prova tranquilamente. Caso não consiga, liga para o número 3643-0022 e remarque para uma data e um horário que seja adequado à sua disponibilidade. O Detran também fez algumas mudanças em serviços, como o licenciamento de veículos e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que agora pode ser feito tudo pelo site do órgão. O licenciamento hoje ele pode ser feito totalmente online no nosso portal, inclusive com a impressão do documento de rodar, o CRLV, conhecido como dual. Hoje ele pode ser impresso num papel A4 comum, em uma impressora comum, então você inicia o processo todinho pelo site, com o pagamento das taxas. Após a baixa desse pagamento, você vai ter a opção lá de imprimir o CRLV eletrônico. Da mesma forma, nós lançamos recentemente, isso para enfrentar essas medidas de distanciamento, a renovação da CNH simplificada. O usuário vai lá, emite a taxa, paga, precisa tão somente ir a uma clínica médica para fazer exame médico, sem a necessidade de vir ao Detran para captura de imagem e coleta das digitais. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas.
E o Senado dá primeiro aval à proposta que adia eleição para novembro. Como é uma mudança na Constituição, nas Constituições, são necessárias 2 votações em cada caso. O Senado aprovou em primeiro turno a PEC que adia eleições municipais para novembro. O Senado Federal aprovou agora há pouco, por 67 votos a 8, o adiamento das eleições municipais para o mês de novembro, sendo estabelecido o primeiro turno para o dia 15 de novembro e, se for o caso, de segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Agora, os senadores estão votando os destaques. A previsão é de que a votação termine ainda hoje. Olha só, no interior do Amazonas, 3 municípios estão há mais de uma semana sem registrar novos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. A boa notícia chega das cidades de Tapauá, Tonantins e Beruri. De acordo com a última atualização do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, Tapauá está desde o dia 9 de junho sem confirmação de novos infectados pela Covid-19. Pois é, Cid, mas por outro lado, o município amazonense de Ipixuna confirmou os 3 primeiros casos de Covid-19 nesta segunda-feira. Agora, apenas a cidade de Envira continua sem registro de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado. As 2 cidades ficam no extremo oeste do Amazonas, bem próximo ao estado do Acre. Bom, e a prefeita de Ipixuna, que é a Maria do Socorro Paula Oliveira, decretou lockdown com a suspensão das atividades não essenciais por um período aí de 7 dias. Os serviços essenciais como mercados, açougues, peixarias, hortifruti e granjeiros, quitanda e centro de abastecimento de alimentos só serão permitidos com entrega em domicílio. Bom, e confere essa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que já passou o pico de contaminação do coronavírus aqui no estado do Amazonas. Ele participou de sessão na Comissão Mista de Acompanhamento do Coronavírus. Pazuello apresentou gráficos e, ao apontar para o final da curva, o ministro explicou que a tendência é a normalidade. Referindo-se a Manaus e a região metropolitana, Pazuello afirmou que a curva é quase zero. 18 horas. E ainda sob forte impacto da crise do novo coronavírus, a arrecadação de receitas federais registrou queda de 32,92% em maio, totalizando 77 bilhões e 400 milhões de reais, já descontada a inflação, segundo informou a Receita Federal em relatório divulgado hoje. Bom, a comparação é com o mesmo mês de 2019, quando a arrecadação foi de 113 bilhões e 200 milhões de reais. É o menor resultado para o mês de maio desde o ano de 2005, quando foram arrecadados 75 bilhões e 100 milhões de reais. As receitas administradas pela Receita Federal, como impostos e contribuições federais, chegaram a 76 bilhões e 100 milhões de reais no mês passado, resultando em queda real descontada a inflação de 18,11%. Já as receitas administradas por outros órgãos somaram 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma queda de 83,62% em relação a maio do ano passado. E ainda vamos ter que conviver com a economia desacelerada por mais algum período, infelizmente. O impacto do coronavírus é algo assustador, com desemprego em massa, fechamento de milhares de micro e pequenas empresas e empobrecimento da população. Esse é o quadro. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 18 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil com a equipe de jornalismo aqui da Mix FM, levando a informação para você até às 7 da noite. Agora nós vamos com a primeira, vamos abrir aí a playlist de hoje aqui em 100,7 com ela, Breaking Me. É uma música do produtor alemão Topic e também do cantor sueco A7S. Sobre a música, os artistas revelaram que é o ponto ideal entre a melancolia e batidas energéticas. A música foi escrita durante sessões de composição em Berlim e Miami ao longo de 2 meses. Então vamos conferir esta aqui. Abre a playlist de hoje, desta terça-feira. Break Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 22 minutinhos em Manaus. Você está aí no melhor Mix do Brasil. Cid Soares, aí foi Topic, né? Breaking Me. É a primeira da playlist de hoje em 100,7. Muito boa música, hein? Muito boa música. Um clima bacana, né? Gostei. Gostou também, Carimilhão? Agora são 6 horas e 22 minutinhos e você está no melhor Mix do Brasil. Mix.
Muito bem, é hora de saber a previsão do tempo para esta noite. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Que maravilha, hein? Entrevista do dia. Bom, a Defensoria Pública do Estado começou no domingo, dia 21, uma série de transmissões ao vivo no Instagram para levar educação em direitos para os internautas aí. O objetivo do projeto é colocar à disposição defensoras e defensores públicos para esclarecer dúvidas da população a respeito aí de seus direitos, pela interação no perfil oficial da instituição na rede social @defensoria.am. E a primeira live abordou a violência obstétrica. Diante da relevância do tema e dos diferentes modos de atuação da Defensoria em ações judiciais e extrajudiciais relacionadas, o debate também será pauta de outra live amanhã, quarta-feira, a partir das 8 da noite. E para falar mais sobre essa questão da violência obstétrica, vamos conversar com a defensora pública Poliana Vieira. Defensora, boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa. Então, a violência obstétrica ainda é uma realidade aqui no nosso estado, aqui no Amazonas? Obrigada a vocês pela oportunidade, de levar aos ouvintes essas informações. Com certeza, a violência obstétrica ela não é só aqui no Amazonas, como no resto do país, uma realidade vivenciada diariamente por muitas mulheres que procuram o sistema de saúde para ter atendimento em relação tanto ao pré-parto, durante o parto e posteriormente ao parto. Defensora, como é que a gente pode conceituar a violência obstétrica? Em quais atitudes ela se manifesta? A violência obstétrica, ela é um dos tipos de violência do gênero, Ela é perpetrada justamente dentro do ambiente hospitalar, que se caracteriza pelos abusos cometidos contra a mulher durante esses momentos, pré, durante, pós-parto. Os exemplos mais comuns, que a gente costuma vivenciar na prática, os abusos de medicalização, as injúrias cometidas durante o parto, eventuais lesões corporais, a depender da manobra indevidamente perpetrada contra essa mulher, Essas são as mais comuns que a gente costuma ver, mas nós temos uma lei estadual que ela é bem exemplificativa, é a Lei 4848 de 2019, que foi aprovada no ano passado, e ela é bem exemplificativa sobre as condutas que caracterizam a violência obstétrica. Bom, e a Defensoria Pública do Estado, ela apura as violações dos direitos de gestantes em maternidades aqui no Amazonas? Sim, com certeza. Nós temos acompanhamentos em ações individuais, especialmente em demandas indenizatórias, posteriormente, caso essa mulher tenha sido vítima de violência obstétrica, ela procura a defensoria para até se orientar, porque muitas vezes as mulheres não sabem a quem recorrer, como fazer. É importante também procurar a ouvidoria das maternidades para relatar o caso. Muitas mulheres têm vergonha, acreditam que não sofreram violência obstétrica, e nessas unidades elas podem ser devidamente orientadas. A gente escutou agora pela sua resposta que é como o início das delegacias de violência contra a mulher, Aquele início para as mulheres saberem que sofreram, o que é violência, o que é isso. Então, de repente, engloba muito mais. E estaria também, assim como a violência doméstica, essa violência obstétrica relacionada ao machismo, qual seria a raiz desta violência? Isso com certeza, toda e qualquer violência de gênero, ela tem razão no sistema patriarcal que nós vivemos, essa cultura machista que vulnerabiliza a mulher.
pelo fato simples de ser mulher. Então, todas as violências, os vários tipos que nós temos relacionadas ao gênero, elas são decorrentes desse sistema estrutural, né? Desse machismo estrutural que a gente vive, que coloca a mulher numa situação subjugada em relação ao homem. Há estatísticas sobre esse tipo de violência aqui no estado? Nós temos estatísticas de mortalidade, né? As mortalidades maternas que ocorrem. A violência obstétrica em si, ela é bem subnotificada. É considerado alta essas estatísticas? É considerado alto. Por exemplo, nós temos uma estatística estadual que a cada 4 mulheres, uma mulher sofre violência obstétrica, né? Durante esse período de pandemia, a gente está recebendo alguns casos e eles aumentaram em relação ao período anterior de violência obstétrica, por exemplo, pela negativa do acompanhante, que por si só já é uma violência obstétrica. Nós temos uma lei federal que permite a mulher a entrar com acompanhante, que não é visita, é acompanhante. Então, as maternidades estão negando esse direito às mulheres. Certo. A violência obstétrica... desculpe, a senhora pode concluir. Não, que isso por si só já caracteriza uma violência obstétrica, né? Perfeito. E o perigo dessa mulher entrar sem acompanhante é que lá dentro ela pode sofrer algum tipo de violência obstétrica e está sozinha. Ninguém tá vendo. E esse tipo de violência, ela acontece mais em partos normais ou em cesarianas também? Como é que é isso? Não, é os dois. Não tem o simples fato, por exemplo, de forçar uma cesariana enquanto a mulher poderia ter um parto normal é uma violência obstétrica, porque tira dela a privacidade e a autonomia de decidir do próprio corpo, né? Então, assim, a gente não tem como apurar que seria mais um ou outro, mas nos dois. Certo. E como também no início, né, das delegacias, dos aparelhos de violência contra a mulher, ainda existem poucas denúncias, poucas formas de fazer denúncias, né? Porque também, de repente, essa mulher, ela acha que não vai dar em nada. Ou como é que ela vai denunciar um médico, uma pessoa que de repente é famosa? Como é que vocês trabalham isso? Como é que essa mãe, essa mulher pode procurar ajuda com vocês? Tem isso em todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, né? A mulher, ela se sente de alguma forma culpada por aquela situação e deixa de procurar ajuda. Isso é muito caracterizado na violência obstétrica e muito presente na violência obstétrica, porque o bem maior, né, no pensamento da mulher, que é o filho, já nasceu, então ela acaba que como se deixasse para lá, como se aquilo não importasse, mas o que a gente vê é que essas dores, elas permanecem durante muito tempo, como um trauma mesmo na mulher. Então, assim, em relação especialmente à violência obstétrica, quando não caracteriza algum tipo de crime, a gente não orienta a procurar a delegacia, né? Porque a delegacia é voltada para a parte do crime mesmo. Então, o que a gente orienta? Procurar o serviço de atendimento à mulher, a ouvidoria da maternidade, a defensoria pública, que mesmo que não seja especificamente para ela ser tratada naquele ambiente, a gente vai saber orientar e direcionar essa mulher até mesmo para tratamento psicológico, se for o caso, porque é um atendimento multidisciplinar, né? Essa mulher, ela precisa também ser acompanhada por outros profissionais para tentar amenizar o trauma causado. Pois é, porque essa mãe pode de repente apresentar uma depressão pós-parto e que tudo é agravado. Ainda mais uma experiência infeliz como essa. Durante o parto, a parturiente, ela percebe que está sendo vítima de violência, e se ela percebe isso, a quem ela pode recorrer ali durante o parto, no momento do parto?
É muito complicado, né, esse momento, porque a mulher ali, ela está numa situação de fragilidade muito grande, por isso que a violência obstétrica, ela é tão cruel. Completamente indefesa, ela não tem conhecimento, ela não tem conhecimento do que é certo ou o que é errado, ela tem que confiar no profissional de saúde, né, e aí muitas vezes esse profissional, ele abusa desse conhecimento para impor algumas situações, algumas manobras, alguns procedimentos, alguns medicamentos que necessariamente ela não deveria tomar. Ela não deve... Isso eu estou falando do básico, mas tem casos de injúria, né? Que, foi para ter filho não teve dor. Isso é muito comum a gente ouvir nos relatos das mulheres. Agora vai ficar gritando. Então, assim, o acompanhante, nesse caso, ele ajuda muito. Porque, por isso que tem a lei do acompanhante, porque aí ele vivencia também esse momento e ele pode servir como testemunha. É muito comum também outras pessoas que estão na sala, outros profissionais de saúde, também se indignarem com determinadas situações e servirem como testemunhas daquele caso também. Mas a palavra da vítima, ela é muito relevante também nesses casos. Ela não pode ser desconsiderada caso algum desses outros personagens não estejam em cena, entendeu? Agora, em número de casos, acontece tanto no sistema público quanto nos hospitais privados também, diferente? Não, acontecem tanto no sistema público como no sistema privado. O que acontece um pouco menos no sistema privado é que as mulheres que frequentam o sistema privado, elas têm um pouco mais de autonomia, né? Conhecimento. Então, quanto mais informação, por isso é importante a gente divulgar e dar informação. Quanto mais informação a mulher tem, mais autonomia ela vai ter de decidir e saber o que é certo, o que é errado e se ela é vítima de violência. Então, é mais comum que no sistema privado a mulher tenha esse conhecimento, mas a violência obstétrica, ela atinge todos os sistemas, públicos e privados, com um agravante especial no público por conta dessa falta de conhecimento da mulher que leva a ela se sentir subjugada e ela ser subjugada naquele momento frágil que ela está vivendo, né? Bom, então vamos para disseminar informações, né, defensora? Vamos falar da live que acontece amanhã no Instagram, não é isso? Vamos finalizar convidando as pessoas, falando como que elas podem assistir, como é que elas podem participar. Essa live ela acontece amanhã 8 horas da noite e vai ser pelo Instagram da Defensoria Pública, né? @defensoria.am. E aí as pessoas para elas entrarem, para elas se informarem, né? Para fazer perguntas, mas deixando sempre claro que a Defensoria sempre é um ponto de referência de informação. Então, qualquer dúvida, né, entre em contato com a Defensoria Pública, até mesmo nas redes sociais, coloque as dúvidas que a pessoa será direcionada para o núcleo competente para tirar a dúvida. O importante é esclarecer e informar para que essa mulher ela consiga, naquele momento, ter discernimento para entender se ela está ou não sofrendo uma violência. Muito obrigada. A informação é tudo, né? A gente viu aí, eu vivi, presenciamos todos esses aparelhamentos sobre violência contra a mulher e a informação que deu pra gente essa autonomia de poder aí falar sobre isso. E agora eu tô vendo que é uma outra bandeira e que precisa disseminar, a gente precisa falar e precisa ter informação. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com a Defensora Pública Poliana Vieira. Muito obrigado, prof. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, são 6 horas e 36 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos para a segunda da playlist de hoje em 100,7. A segunda é mais um mashup aí que você, né, vai conferir. Pra quem não sabe, aliás, é uma explicação bem legal isso, né? Mashup é bem diferente de medley, Mix, de remix, não tem nada disso. Mashup é o seguinte, é uma base de uma música muito famosa, né? Com uma letra de outra música muito famosa. Então, junta tudo três e músicas, umas duas, três, quatro. Enfim, então, você pode fazer o que quiser, mas a trilha já tem que ser de uma música bem conhecida e a letra que vai ser colocada em cima também. Então são dois sucessos juntos,
fazendo uma nova música. É mais ou menos isso. É uma brincadeira. É uma brincadeira bem legal. E, aliás, eu sou colecionador de mashup. E a gente vai Sério? conferir Então aí. vamos lá, vamos conferir agora na segunda da playlist do 18 horas, um mashup da cantora Julia B com a música Soul, Victor Clay, Sweeter Water e a banda The Nugable. Ficou legal, hein? Show. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 40 minutos em Manaus. Quem gostou da Julia B aí? Muito Sorrisos legal. olhos. Nossa, dá um show, muito cara. bacana. Show de bola, hein? Bem legal, bem legal. Espetacular a Julia B aqui em 100,7, fazendo aí um mashup, né? O Sol e Sweet Weather. Ah, Isso. mais uma que nós conferimos em 100,7. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Chove ou faz sol, Caribe Leão? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do clima, tempo tá sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. 6h41 e você está no melhor Mix do Brasil. E o promotor de justiça Edinaldo Aquino Medeiros, da 10ª Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Amazonas, instaurou processo para investigar o estudo Clorocovid-19 e as mortes de pacientes submetidos às suas testagens com o uso de cloroquina, conduzido por mais de 70 pesquisadores, estudantes de pós-graduação e colaboradores de instituições científicas renomadas, como a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade de São Paulo e a Fiocruz. Bom, e os resultados iniciais do estudo mostram que pacientes graves com Covid-19 não devem usar doses altas de cloroquina. A pesquisa avaliou a segurança e também a eficácia de 2 dosagens diferentes do medicamento e analisou 81 pacientes com síndrome respiratória aguda grave. A portaria que instaurou o procedimento foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público, última segunda-feira, e considera que o estudo Clorocovid-19 foi publicado no dia 16 de abril deste ano. Os pacientes submetidos foram acompanhados pela equipe de pesquisa por 28 dias após o início da medicação, dos quais 11 morreram durante o curso dos ensaios clínicos realizados sobre testagens do medicamento, situação acompanhada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Pois é, esse caso gerou muita polêmica, várias fake news, ameaças pessoais aos pesquisadores. Esse procedimento do Ministério Público reabre o caso que já havia sido dado como encerrado pela própria comunidade científica. 6h43 e você está na Mix 100,7. Boa noite. 18 horas. A Procuradoria Eleitoral no Amazonas orienta promotores a instaurarem inquérito criminal em casos de fraude na cota feminina dos partidos. A orientação é para evitar candidaturas laranjas de mulheres, como ocorrido nas eleições anteriores, as eleições passadas. Odinei Araújo tem os detalhes. Quem não lembra a dor de cabeça que vereadores de Manaus enfrentaram no ano passado após denúncia de que os partidos usaram candidatas fantasmas para completar a cota mínima de 30% de mulheres nas eleições? O que o Ministério Público Eleitoral quer com a orientação normativa expedida hoje é justamente combater a simulação de cumprimento dessa regra que assegura as cotas de gênero nas eleições proporcionais no Amazonas, ou seja, evitar candidaturas laranjas de mulheres que não conseguem votos e nem recebem apoio financeiro dos partidos. A orientação publicada no Diário Oficial do Ministério Público Federal é do Procurador Regional Eleitoral Rafael da Silva Rocha. Segundo o procurador, os indícios da ocorrência desse tipo de fraude em geral são constatados após o pleito e evidenciados por situações como a ausência de votos à candidata. Para fazer cumprir a lei, o Ministério Público estará atento para situações de fraude à cota de gênero. Alguns indícios de fraude são a não realização de campanha pela candidata do sexo feminino, votação zerada e inexistência de gastos eleitorais. Se comprovada a fraude à cota de gênero, todos os candidatos da chapa devem ser cassados pela Justiça Eleitoral.
Os promotores eleitorais que constatarem fraudes devem instaurar processo para investigar o crime, inclusive inquérito policial para a apuração de delitos de falsidade ideológica eleitoral ou uso de documento falso. O procurador Rafael da Silva Rocha considera que nas eleições municipais de 2016, o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito de 2012, enquanto o número de vereadoras eleitas no país se manteve praticamente estável. Isso revela na avaliação dele a subrepresentação feminina na política. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. A desembargadora Socorro Guedes, do Tribunal de Justiça do Amazonas, derrubou nesta terça-feira decisão que afastou por 180 dias o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, do PT. Com a decisão da desembargadora, o prefeito deve retornar ao comando da prefeitura nas próximas horas. A magistrada sustentou que não verificou nenhuma fundamentação suficiente de que a permanência do prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, no exercício de suas funções, iria acarretar sério comprometimento à instrução processual, requisito imprescindível ao afastamento cautelar do agente público nos autos da ação de improbidade administrativa. Bom, a desembargadora Socorro Guedes, ela entendeu que o afastamento significava uma punição antecipada ao prefeito pelos delitos apontados pelo Ministério Público. O principal deles, que é a desobediência civil, em função de ter ignorado decisão judicial para efetivar empresas vencedoras da licitação para a coleta de lixo da sede municipal. 18 horas. E 8 capitais brasileiras, entre elas Manaus, não estavam prontas para flexibilizar o isolamento social, aponta uma pesquisa da Universidade de Oxford. Em Manaus, um novo estudo divulgado pela Universidade Federal do Amazonas revela que a capital pode ter um novo pico entre os meses de julho e agosto. Vamos conferir agora na reportagem de Odinaia Araújo. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, tem analisado a forma como 170 países deram respostas à pandemia do coronavírus. Essa pesquisa levantou quais foram as políticas públicas implementadas e com qual grau de rigidez cada país adotou essas ações. O Brasil foi o primeiro analisado pela universidade com dados dos estados e municípios. E esses pesquisadores concluíram que, com esses dados coletados, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus e Porto Alegre não atingiram os critérios da Organização Mundial de Saúde para que a flexibilização fosse feita de forma segura. Um dos principais problemas encontrados foi a falta de testagem da população. Em Manaus, uma nova pesquisa feita pela Universidade Federal do Amazonas revela que a capital pode ter um novo pico de Covid-19 entre os meses de julho e agosto e mais severo que o registrado em abril. O pesquisador Alexander Steinmetz falou sobre o estudo em entrevista ontem ao 18 horas. A gente tem ainda 80% de pessoas que são suscetíveis a pegar a Covid. Então você tem um grande número de pessoas que ainda têm potencial de se infectar. Então agora, se você tem essa queda do isolamento, você invariavelmente entra num cenário de risco onde o segundo aumento pode de fato se materializar. Então esse pico pode facilmente ser 2 vezes maior, né? Esse risco está muito presente porque o número de pessoas que ainda pegaram Covid são muito poucas. Segundo o cientista, a maioria da população abandonou a quarentena depois da reabertura do comércio e da redução nos números da Covid-19 em Manaus. E isso tem gerado uma falsa sensação de segurança nas pessoas. A gente estima, nesse momento, em torno de 20 mil as pessoas que são portadoras da doença. Isso é, obviamente, muito menos do que já estava, porque a gente viu uma grande queda. Mas é importante entender que a doença não foi embora ainda, né? Casos novos são confirmados todos os dias, então a infecção está presente ainda em Manaus nesse momento e continua se propagando. O número de infectados pela Covid-19 em todo o país passou de 1 milhão, de acordo com o boletim do consórcio de veículos da imprensa. Somente no Amazonas, são mais de 60 mil contaminados, dos quais mais de 25 mil estão em Manaus. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto do governo que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro.
Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam analisar os destaques, isto é, sugestões de alteração do texto. Esta etapa não havia sido finalizada até a última atualização dessa reportagem e seguido o projeto seguirá para o Senado. Entre as mudanças aprovadas pelos deputados estão aumento do número de pontos para suspensão em razão de multas da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e prorrogação do prazo da validade da CNH. 18 horas. Bom, e com a retomada do comércio e também a volta das atividades não essenciais, os manauaras voltaram a andar de ônibus com mais frequência e aí enfrentam aglomerações nas paradas e dentro dos veículos. A lotação é a mesma de antes da pandemia, ou seja, nada mudou. Há também casos de passageiros que não usam máscaras, o que é muito errado nesse momento. E o que vem preocupando muita gente, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os ônibus são espaços com alto risco de transmissão do novo coronavírus por serem ambientes fechados, com pouca ventilação, além da dificuldade de manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre uma pessoa e outra. Pesquisadores mostram que motoristas de ônibus têm 70% mais chances de pegar a doença do que outros profissionais, por exemplo. Segundo o administrador Iago Tananta, as pessoas aqui de Manaus ainda não estão conscientes do perigo do vírus, principalmente dentro do transporte coletivo. Eu acredito que o povo manauara não tem acreditado que o vírus realmente existe, porque hoje em dia eles estão associando a reabertura do comércio com o fim do Covid. Mas antes mesmo disso, tinha aglomerações e ali na verdade estava tudo normal como antes. As pessoas estavam achando que não estava acontecendo nada, principalmente em ônibus. E, inclusive, gente entra sem máscara em ônibus ainda e não dá em nada. Manaus passa hoje pelo segundo ciclo de reabertura do comércio. E na próxima semana devem ser liberados novos serviços como academias de ginástica, salões de beleza e parques públicos. Os ônibus são o principal meio de transporte da população manauara. E na manhã de hoje, as empresas do transporte coletivo receberam fiscalizações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU. Na avaliação, foram checados itens de segurança obrigatórios, condições de higiene e estado de conservação dentro e fora dos veículos, como explica o chefe de fiscalização do órgão, Jonas Moura. O objetivo é a gente fazer a filtragem de todos os veículos que estão em mau estado de conservação, ver os que estão operando hoje, pegando hoje, e a partir de amanhã já também que eles não estejam mais circulando, e se estiverem circulando serão autuados. Todos os itens obrigatórios, pneu, para-choque, limpeza do veículo, parte de lanternagem, toda a parte de pisca, de luzes, todos os itens de uma forma geral. Quanto à parte da vistoria, está sendo feito um laudo de vistoria e posteriormente vão ser feitas as autuações se eles não se adequarem à legislação, e da fiscalização, os veículos em operação vão ser autuados e tirados de circulação. Esse usuário do transporte coletivo se mostrou bem chateado com o poder público. Segundo ele, não adianta nada verificar as condições que são precárias e de higiene se os coletivos circulam superlotados, colocando a vida de todos em risco. Eu faço uso do transporte coletivo e a situação é preocupante. Eu não sei em quem a falta de consciência é pior. Se é no motorista que está vendo que o ônibus está enchendo e continua colocando mais pessoas para dentro, ou se é nas pessoas que insistem em andar no ônibus lotado. Eu já cansei de ver, agora mesmo nesse período de pandemia, pessoas andando penduradas na porta do ônibus como era antes. A nossa capital tem hoje 25.153 casos confirmados da doença e uma taxa de letalidade de 6,8%. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6h54, a terceira da playlist de hoje, o Waves, é uma canção do cantor e compositor Mr. Probs. Mas a Waves só passou a ser um sucesso internacional mesmo quando foi remixada pelo DJ alemão Robin Schulz. Então vamos encerrar a playlist de hoje, desta terça-feira, com Waves. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h58 e fechando o playlist do 18 horas, Mr. Probs, Waves. Mix
E agora vamos atualizar, os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas registrou hoje mais 1.342 novos casos de Covid-19, elevando para 65.073 o total de pessoas infectadas. O Amazonas registrou também 15 mortes, sendo que 6 ocorreram nas últimas 24 horas. O total de mortes no estado pela doença agora é de 2.686. O Amazonas chegou hoje a 52.771 pacientes recuperados, ou seja, que receberam tratamento e passaram pela quarentena de 14 dias. E agora os números do Brasil. O Brasil tem 51.502 mortes por coronavírus, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, com os dados das secretarias de saúde. Há 1.117.430 casos confirmados no país. E segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde, o Brasil provavelmente tem mais casos de Covid-19 do que os relatados. Agora, 6 horas e 59 minutos, vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia do dia hoje foi a decisão judicial que permite a volta da CPI da pandemia aqui no Amazonas. A decisão, sem dúvida, também aumenta a responsabilidade dos membros da comissão. Até agora, a CPI tem conseguido resultados práticos em suas investigações. O que os seus membros têm dito tem relação com fatos isolados, ou seja, fatos que atacam diretamente o erário público. Até agora, ficou claro que uma série de irregularidades envolveu a compra de ventiladores pulmonares. O depoimento de um funcionário escancarou a falta de controle nos processos administrativos de compras na Secretaria de Saúde. Um outro mostrou como é possível ganhar muito dinheiro do erário em questões de horas. Outras revelações, ainda em segredo na CPI, devem deixar as coisas ainda mais claras. Devem trazer à tona casos gravíssimos envolvendo o dinheiro da saúde aqui no Amazonas. O que a CPI está levantando será encaminhado aos órgãos de controle, que deverão ter a responsabilidade de dar uma resposta à altura para a sociedade. A impunidade pode levar à descrença na justiça e também nas instituições democráticas. Então, garantindo todos os direitos dos acusados, é preciso que nada seja jogado para debaixo do tapete. A sociedade cobra transparência das suas instituições. 18 horas. 7-1, Karime Leão e Cid Soares e ouvintes em 100,7. Fechou. Fechou, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um mix, tudo. A gente volta com você amanhã a partir das 6 com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.